anualmente, e o Cube Design, que é uma competição que esse ano a gente teve que, por motivos de pandemia, a gente teve que deslocar para 2021, a competição presencial, e a gente vai fazer, então, a gente já está realizando, na verdade, a competição virtual, né? Então, essa é um pouco da minha história. E aí, o conteúdo da apresentação é o seguinte, eu vou falar sobre o que são os CubeSats, para que servem, e depois, no final, o Cube Design. Bem, como vocês disseram no início, essas semanas de engenharia, e aí no caso de vocês, arquitetura e urbanismo, elas trazem muito assim uma visão fora da universidade, né? Porque muitas das vezes a gente está ali ocupado com todas as disciplinas e não acaba não vendo muito o que está acontecendo fora desse círculo, né? E aí essas semanas elas trazem essa oportunidade da gente conhecer mais, se atualizar. E eu trouxe, então, essa oportunidade de apresentar para vocês o que seria o Cube Design, que seria um pouco para instigar vocês a desenvolverem algumas competências profissionais, ainda que em competições estudantis, né? Mas antes, eu vou falar o que são satélites. Antes de falar sobre os CubeSats, eu vou falar o que são satélites. Basicamente, existem dois tipos de satélites, os naturais, que são as luas, normalmente, que orbitam aí os planetas, e os satélites artificiais, que são aqueles construídos pelo ser humano. Recentemente, eu estava participando, eu submeti um artigo para uma revista, e aí um dos revisores disse assim, olha, você pode cortar a palavra artificial antes de satélite, porque para você controlar ou para você modelar o comportamento de alguma coisa, de um equipamento dentro de um satélite, provavelmente vai ser um satélite artificial. Então você corta essa palavra. E aí, enfim, uma curiosidade. Mas existem os satélites naturais e os artificiais. Aqui a gente tem um exemplo do satélite Hubble, que é um telescópio, né, espacial. E o satélite ele faz parte de uma classificação que é sistema espacial. Eu acho que o pessoal aí que cursa engenharia aeronáutica provavelmente já conhece esses termos, parte dessas classificações, mas eu vou repetir aqui para quem não está muito conhece muito esses termos. Mas basicamente, quando a gente vai desenvolver uma missão espacial, a gente parte de uma necessidade. O que seriam essas necessidades? Seria a descrição de um problema, mais ou menos. Então, eu preciso monitorar as fronteiras, eu preciso monitorar o desmatamento da Amazônia. E você vai colocando essas necessidades. Depois depois que você faz elenca essas necessidades, você pode elicitar os requisitos que descrevem mais tecnicamente as necessidades. E a partir desses requisitos, você pode estabelecer uma especificação que vai dar a solução para aquele problema. Então, vamos supor que eu queira bater um prego na parede. Eu não necessariamente preciso de muita parafernália, assim, no sentido de, eu preciso aplicar X torque. A gente simplesmente vai lá e bate o prego na parede. Mas quando a gente está tratando de um sistema muito complexo, e aí eu estou dizendo esses carros elétricos novos, ou até mesmo os carros tradicionais, que agora tem funções de computador de bordo e tudo mais, os satélites, os CubeSats, eles são sistemas que são complexos e altamente integrados. Então, quando a gente vai tratar desse tipo de sistema, a gente precisa levar em consideração certos passos, por isso que a gente passa pela parte da necessidade, do requisito e da especificação. A especificação, quando eu digo especificação, quer dizer que eu estou propondo uma solução para atender aquela necessidade. Então, quando alguém diz, né, porque pode ser uma organização, uma pessoa, enfim, que eu quero monitorar a Amazônia. Eu posso monitorar a Amazônia, eu indo lá olhar a Amazônia e falar assim, tá tudo certo. Só que a Amazônia é gigantesca, então, assim, será que é uma boa solução ir uma pessoa lá para ficar monitorando a Amazônia daquela área gigantesca? Talvez não. Então, qual seria a melhor solução? Um drone? Um satélite? Então, você chega numa solução e algumas vezes essa solução pode ser uma missão espacial. E dentro da missão espacial, a gente tem alguns segmentos.
Então, tem o segmento espacial, o segmento lançador, o segmento solo, e aí a gente compõe toda a missão espacial que leva em consideração esses diversos aspectos. E o satélite ele está encaixado aí dentro da classificação de segmento espacial ou sistema espacial. Esse sistema espacial, no caso os satélites, eles ainda podem ser classificados de acordo com a massa dele. Existem inúmeras maneiras de você classificar um satélite, e aí uma delas é quanto à massa, tem quanto ao volume, a complexidade, enfim. Aqui a gente vai usar a classificação de massa porque ela é um pouco mais fácil para entender o que são os nanosatélites e depois os CubeSats. Então, existem os satélites que são gigantescos, aqui mais de 1.000 quilos, né? Tem os satélites médios. O CIBERS, que eu falei no início, é um satélite desse aqui, ó, que eu normalmente chamo de satélite tradicional, que são satélites com mais de 1.000 quilos. O CIBERS tem aproximadamente 2 toneladas. A gente tem satélites médios, de porte médio, que são satélites que vão de mais ou menos 500 a 1.000 quilos. O satélite Amazônia 1, que está sendo feito pelo INPE, que o lançamento está bem próximo, ele é dessa classe aqui. Tem os satélites pequenos, os satélites, por exemplo, que o Elon Musk está lançando aí, que são satélites menores do que 500 quilos. E aí depois tem essas classificações de mini, micro, nano, muito parecido com miligrama, essas coisas assim. Com as unidades do Sistema Internacional de Medidas, enfim. Os small satellites, que a gente vai tratar aqui nessa apresentação, são os nanosatélites e os picosatélites. Os nanosatélites são satélites de entre 1 e 10 quilos. Mais recente não, desde aproximadamente 20 anos existe esqueci a palavra, mas um modelo de satélite, que são os CubeSats, que se tornaram padrão aí quando a gente fala de nanosatélites. Às vezes o discurso se confunde, nanosatélites e CubeSats, mas pode existir um nanosatélite que não seja um CubeSat, mas os CubeSats usualmente são nanosatélites. E a tendência é você ir miniaturizando os satélites, porque o lançamento é mais barato, o tempo de desenvolvimento é menor, só que ainda existe uma dificuldade porque nem todos os equipamentos foram miniaturizados, né? E como que se deu essa miniaturização dos satélites? Acontece que a eletrônica foi se desenvolvendo e à medida que a gente teve algumas modernizações, por exemplo, nos nossos aparelhos celulares, essa abordagem também foi trazida para a área espacial. E aí, vamos lá. O que são os... Aqui tem uma fotinha de um CubeSat. O que são os CubeSats? Bem, lá nos idos de 1999, esses dois professores, o Bob Twiggs e o George Puig-Suari, eles desenvolveram esse padrão. A palavra que eu queria lembrar lá era padrão. Eles desenvolveram esse padrão, que são os CubeSats que têm as medidas padronizadas, porque ele é um padrão, né? De 10 por 10 por 11,35. Normalmente as pessoas vão falar 10 por 10 por 10, e aí, mas tudo bem. Ele aqui tem, na altura ele tem 11,35. Mas a ideia era, assim, você tendo um padrão e as pessoas adotando esse padrão, fica mais fácil para você desenvolver os subsistemas que vão ser acoplados nesse pequeno satélite, e aí as pessoas podem reproduzir isso para lançar. E o que acontece, a ideia desse padrão era facilitar o acesso das pessoas ao espaço. Usualmente, as universidades elas não tinham tanto dinheiro para lançar os satélites, e os estudantes também são, para as missões tradicionais, elas demoram muito tempo, e aí os estudantes passam muito rápido pela universidade e não conseguem participar do processo inteiro. E aí a ideia de um sistema espacial que pudesse ser de rápido desenvolvimento era também para
você desenvolver os recursos humanos e essas pessoas poderem trabalhar na indústria e já terem alguma experiência com o desenvolvimento de satélites. Apesar de o CubeSat ele ser menor, não quer dizer que ele não tenha complexidade. É um sistema cheio de complexidade e a gente vai ver mais para frente. E aí, por ser um padrão, calhou das pessoas começarem a falar assim, bem, já que eu tenho esse cubinho aqui, por que eu não posso empilhar esses cubos e formar satélites maiores para eu também aumentar a capacidade dele de levar cargas úteis ou levar experimentos para o espaço? Então foi isso que as pessoas foram fazendo. Pega o padrão, que é um U, ou seja, 10 por 10 por 11, empilha, forma 2U, empilha mais um, forma 3U, faz o 6U, então você pode ir fazendo tipo uma espécie de Lego com esses satélites. E por você ter padronizado o tipo de satélite, o tipo de sistema espacial, você também padronizou a forma com que esses satélites eles são transportados. E aí, por você ter facilitado a forma como eles são transportados, você facilitou também o encaixe deles em lançadores. Então, você consegue tornar o lançamento desse satélite muito mais barato. E, usualmente, esses satélites pequenos, eles vão de carona. Essa carona é uma carona paga, mas eles vão de carona em lançadores que, usualmente, estão lançando outros satélites maiores. Aqui também tem alguns outros tipos de small sats. Aqui os CubeSats, né, que eu já tinha falado, os TubeSats. Os TubeSats eles são muito parecidos com um CanSat, mas tem uma classificação diferente. Esse daqui é considerado um picosatélite. Tem aqui o Pocket Cube, que seria um quarto ou um oitavo, não me lembro, de um CubeSat, então seria um satélite muito menorzinho. Os CanSats, que são satélites que... Eu às vezes não gosto nem de chamar de satélite porque ele não... A maioria dos que eu conheço, eles não vão nem para a órbita. Eles fazem voos de microgravidade. Então, mas, enfim, tem aqui os CanSats, que são satélites que se parecem com uma latinha de um refrigerante. Aqui está aparecendo a Coca-Cola. E aí o pessoal foi à loucura e faz satélites até uma plaquinha que se comunica com alguma, sei lá, faz alguma medida na atmosfera e passa esses dados para a Terra. Existem muitas dificuldades relacionadas com os CubeSats. Depois, lá mais para frente, eu vou mostrar para vocês alguns desafios. E um dos desafios é que a comunicação dos CubeSats, da maioria, tá, dos CubeSats com a Terra, ela depende de radioamadores. Então, assim, você perde muitas medições que esses satélites fazem, porque você depende de outras pessoas estarem traqueando o seu satélite. Então, uma das dificuldades é essa. Uma curiosidade que eu não posso deixar de mencionar é que, embora os CubeSats tenham sido padronizados em 1999, em 1990 foi lançado um satélite que é considerado o primeiro satélite feito no Brasil, que se chama Dove Oscar 17. Foi lançado em 1990 e ele tinha uma massa de 12 quilos. Se você perceber bem, ele é um CubeSat daquele de 12U. Só que as pessoas meio que esqueceram desse satélite, e uma outra curiosidade é que ele foi todo bancado pelo Júnior de Castro Torres, que era um radioamador, que tinha uma situação financeira muito boa, e aí ele pagou um satélite do bolso dele, pagou o lançamento, então tem uma história muito, muito interessante sobre o Júnior de Castro Torres. Eu assim, não conheço muito a fundo, mas ele é considerado a única pessoa no mundo a ter seu próprio satélite. Ele é brasileiro. Isso é motivo, eu acho, de muito orgulho, então a gente não pode deixar de mencionar. E essa curiosidade que ele fez um CubeSat antes de que os CubeSats realmente existissem. Bem, eu falei muito sobre os CubeSats e essa figura aqui mostra um pouco das tendências de lançamento. Então, desde 1998/99, vem sendo lançados os CubeSats, alguns apresentam até falha no lançamento. E se vocês perceberem nessa figura aqui, tem uma tendência aos lançamentos aumentarem.
E por que isso está aumentando? Uma, porque mais universidades estão se interessando por essa abordagem, por esse conceito. E também porque os CubeSats eles se tornaram um negócio muito, aparentemente muito lucrativo. E aí, esses aqui são alguns artigos que falam sobre isso. Então, como se tornou um negócio, as empresas elas começaram a olhar também com uma visão mais sofisticada para esses satélites. Então, antigamente, pelo menos em 2014, mais ou menos, que foi quando eu comecei o meu mestrado, as pessoas elas ainda tinham um pouco de receio com os CubeSats. A grande parte das pessoas achavam que era realmente um Lego, um brinquedo que você lançava, mas não, é uma coisa séria, desde que você seja feito com seriedade. E aí até a minha dissertação foi relacionada com como você aumentar a confiabilidade desses satélites através da verificação funcional dos subsistemas. Então, esse daqui é uma prova cabal de que a tendência é aumentar os lançamentos e que a gente precisa aí de cada vez mais engenheiros que possam atuar no desenvolvimento dos subsistemas, na aquisição de dados, na interpretação desses dados e, enfim, na ciência que pode ser feita com esses dados. E aí, para que servem os CubeSats? Eu já falei algumas coisas, mas alguns dos usos típicos dos CubeSats é fazer teste de componentes espaciais. Então, quando você está desenvolvendo uma tecnologia nova e para você não colocar essa tecnologia direto num satélite, digamos, tradicional, você testa essa tecnologia antes num CubeSat, depois que ela tem um histórico de voo, você embarca ela num satélite mais caro. Para a ciência espacial, aqui no Brasil, a gente já lançou pelo menos 3 CubeSats que faziam medições na ionosfera das bolhas de plasma. Talvez a Cláudia sabe explicar isso com mais propriedade, mas eram satélites que faziam medições dessas bolhas para clima espacial, voltados para clima espacial. Também para desenvolver novas tecnologias, porque tem baixo custo, então você pode embarcar, ser muito criativo, né, nos experimentos que você vai realizar, e também para motivar estudantes na área espacial. Além disso, tem os extras, né? Por exemplo, espionagem, observação da Terra, que está sendo feito mais recente. Muito se fala da Planet Labs, que é uma empresa que, enfim, eles têm assim, dados loucos, que eles fazem imagens de toda a Terra todos os dias, então gera uma quantidade aí de informação muito grande, e um dos desafios é realmente, com tanta informação, onde que você vai armazenar, como que você vai processar, enfim. Constelação de satélites em Marte, satélites para você usar ele como uma antena, então um sistema que está em Marte transfere para o CubeSat, que transfere para o planeta Terra. Então, enfim, tem inúmeras aplicações, inúmeras missões. E para você colocar essa missão em órbita, você precisa que o satélite ele tenha o que a gente chama de subsistemas de serviço, que são os subsistemas que vão dar a vida àquele satélite. Então, por exemplo, para eu fazer com que o satélite funcione, ele precisa do subsistema de energia. O subsistema de energia que vai converter a energia do Sol, a energia solar, para a energia elétrica, que vai recarregar as baterias, e as baterias, por sua vez, que vão fornecer energia para o satélite quando ele não estiver iluminado pelo Sol. O satélite ele precisa de um computador de bordo para saber o que ele tem que fazer, em qual hora ele tem que fazer. Alguns satélites precisam do subsistema de determinação de órbita e atitude para saber para onde que ele tem que apontar, que horas ele tem que apontar, que horas ele tem que corrigir. Precisa do subsistema de comunicação, porque se esses subsistemas, se a comunicação não funcionar, você tem um satélite perdido no espaço, já que ele não vai conseguir enviar os dados para a Terra e nem receber nada das estações de solo. Então, para fazer com que uma missão funcione, qualquer que seja ela, a gente precisa pelo menos da comunicação, do computador de bordo e do subsistema de energia.
Alguns satélites também incorporam, por exemplo, o subsistema térmico, que é para você dar conforto térmico no satélite. Como ele passa por diversas alterações na temperatura, alguns equipamentos podem abrir o bico, numa linguagem mais de engenharia, e vir a falhar. Então você precisa dar esse conforto térmico para o satélite, você não perder a sua missão antes do esperado. Aqui algumas missões que eu separei. Por exemplo, essa de sensoriamento remoto, esse daqui é um satélite da Planet. Então, as missões de sensoriamento remoto, nesse caso aqui, eu estou falando de missões que façam imagem do planeta. Então, um CubeSat desse tamanho, você consegue embarcar uma câmera que não tem uma abertura tão grande e que, portanto, você não consegue imaginar uma área tão grande. Mas se você lançar milhares desses satélites, você com certeza consegue obter as imagens que um satélite grande faria. Aqui tem uma missão que é muito interessante, muito curiosa, que é uma missão de defesa planetária. A NASA tem essa missão que se chama DART, que vai ser lançada em 2019. Quando eu assisti essa palestra, seria lançada em 2021. Hoje, quando eu fui buscar essa imagem, eles já alteraram para 2022. Mas, enfim, é uma missão que vai ser lançada em 2022, que basicamente é o seguinte. A NASA monitora, aqui próximo à Terra, qualquer objeto que tenha mais de 10 centímetros, então aqui na região próxima à Terra, ela monitora qualquer objeto que tenha mais de 10 centímetros, e objetos muito distantes que já foram identificados, objetos assim que possam oferecer risco à vida no planeta, ela também monitora, e os objetos, agora eu não vou saber se é 1% ou 10%, mas vou colocar aqui 1%. Os objetos que ofereçam risco à vida na Terra e que tenham mais de 1% de chance de acertar o planeta, eles encaram esse objeto como prioridade. E aí, existem várias maneiras de você defender o planeta dessas coisas. Ou não, né? Você pode simplesmente deixar atingir, ou você pode fazer pesquisas para entender como que você poderia defender o planeta contra, por exemplo, a queda de um asteroide. E essa missão DART vai ser a primeira vez que eles vão fazer uma demonstração com uma tecnologia de defesa planetária. E basicamente eles vão lançar dois sistemas. Um sistema que vai bater contra o asteroide, que é esse satélite maior aqui. Então vai ser um satélite que vai numa alta velocidade e vai bater nele. Ele vai bater, obviamente, esse asteroide é muito maior do que o satélite, e o satélite vai fazer uma coceguinha tão pequena que vai alterar alguns centímetros por segundo aqui de velocidade. Esses centímetros por segundo de velocidade que vai ser alterada vai alterar um pouco a direção a trajetória que esse asteroide está percorrendo, e aí vai diminuir um pouco lá aqueles 1% dele acertar a Terra. E o interessante aqui é que vai um CubeSat junto com esse grandão aqui para fazer a filmagem disso. Então, assim, é uma missão ultra sofisticada, igual a que teve ontem aí da NASA, se chocar com o asteroide para coletar amostras. E muito interessante, porque pura ficção científica, né? Tipo, a Armagedon, assim. E a NASA vai fazer isso em 2022, a gente está muito próximo. Eu quero muito acompanhar os avanços dessa missão aqui. E é uma missão que vai ter um CubeSat para fazer uma filmagem. E aí você imagina que um CubeSat, para fazer uma filmagem num asteroide que está, sei lá, milhares de quilômetros da Terra, ele precisa ter um sistema de apontamento ultra sofisticado para você não perder nenhuma imagem. Então, aqui tem um desafio de engenharia interessantíssimo. Tem esse satélite aqui que é Kármán, vou chamar Kármán, não sei o nome, não sei traduzir isso. Mas basicamente era um satélite de demonstração tecnológica para mostrar como poderiam demonstrar reentrada de sistemas e durante a reentrada medir telemetria, enfim, não observar o satélite durante a reentrada para que você, a partir dessas medições, você consiga melhorar o processo e, enfim, fazer satélites cada vez mais, digamos, resistentes para que você lance o satélite e depois traga ele de volta para a Terra para você conhecer algumas
o que aconteceu assim com o satélite? Meio que a gente, digamos, sei lá, acontece algum acidente com um carro, a gente leva para o ferro velho. É basicamente isso. Você terminou a missão, traz para a Terra e aí você vai conhecer o que aconteceu com o satélite durante o tempo que ele esteve lá. Esse daqui também é uma missão de demonstração tecnológica, basicamente digamos, um lixeiro espacial para coletar lixos espaciais, né? Aqui a gente tem uma missão de clima espacial, esse é o NanoSat CBR-1, que foi lançado pelo Brasil em 2014, se eu não me engano. E aí esse é o satélite lá que fazia medições da ionosfera. Essa página aqui é de uma revista da FAPESP, de 2014 também, que mostrava um pouco do cenário do Brasil em termos de nanosatélites em 2014. Então tinha o NanoSat CBR-1, o Serpens, que foi um satélite lançado pela Universidade de Brasília, o AESP-14, um satélite do ITA, o CONASAT, que é um satélite de coleta de dados para coletar dados de previsão do tempo do INPE, e o ITASAT também do ITA. Aqui nessa imagem a gente tem um Tancredo, que é esse que meio redondinho aqui, cilíndrico, que é um TubeSat que foi feito por uma escola de Ubatuba, e é um projeto bem interessante que as crianças começaram o desenvolvimento, eu acho que quando estavam na 6ª série, o satélite foi lançado em 2017. Mais recente, essa figura que eu estou usando de um slide de um colega, a gente tem esse cenário aqui de nanosatélites do Brasil. A gente repetiu alguns daqueles que estavam no slide anterior, mas além do NanoSat CBR-1, o NanoSat CBR-2 já está prestes a ser lançado. Ele estava em testes no INPE agora recentemente e já tem um projeto de desenvolver o BR-3. Tem o Garateia-L, que é um CubeSat para orbitar a Lua. O Serpens-2. O Floripa-Sat, que foi lançado no final de 2019, junto com o satélite Sibers 4A. O Sport, que é um satélite feito em parceria com a NASA. O Itasat 2 parece que também já está aí no gatilho para ser feito. Tem o CONASAT, que foi o satélite que eu mostrei na figura anterior. O RaioSat, que é um satélite também para monitoramento de grandes tempestades. O NanoMirax, que é um satélite para... O NanoMirax eu tenho quase que certeza que ele se juntou com esse Cron aqui. Que é para fazer medições de raio gama, parece. Esse VCube, que é o satélite da Visiona. Algum desses aqui é o satélite da VSAT, que eu não me lembro. Talvez esse daqui. Que também é uma startup o Cron e a VSAT são startups da área espacial. São satélites que estão sendo feitos por startups da área espacial. E aí alguns desafios para a engenharia. À medida que a gente vai colocando muitos objetos no espaço, acontece isso. A Terra fica rodeada de detritos espaciais. Esses detritos espaciais podem ser naturais ou artificiais. Ou esses objetos podem ser, né, naturais ou artificiais. Naturais, que eu digo, são micrometeoritos, coisas do tipo. E os artificiais pode ser peças de satélite, parte de tintura, estágios dos lançadores, pode ser inúmeros objetos, inclusive os nanosatélites, os satélites tradicionais. E com isso você vai ocupando cada vez mais órbitas e vai chegar, pode ser que chegue uma hora que você não consiga colocar mais objetos aqui. Então a ideia é você ir removendo esses objetos. Então um dos desafios é você sim desenvolver o seu satélite, mas tomar algum cuidado para desenvolver uma tecnologia que permita que esse satélite reentre dentro de até 25 anos, ou para não deixar que essa coisa aconteça. Além disso, como você está colocando muito satélite em órbita, às vezes até constelações de satélite, você precisa processar as informações. Então, você precisa processar as informações tanto da saúde do satélite, porque já que você lançou um satélite, você precisa saber se ele está indo bem ou não.
Então, você precisa processar as telemetrias, que são essas medições que são feitas lá no espaço. E você precisa também processar as informações que eles geram das cargas úteis. Por exemplo, ele estava lá medindo as informações da ionosfera. Como tem muitos satélites medindo, você precisa absorver essas informações e gerar algum conhecimento a partir disso. Então, o processamento dessa grande quantidade de dados também é um desafio. E a miniaturização. Como eu disse, nem todos os equipamentos foram miniaturizados. Essa é um limitante dos CubeSats. Então, portanto, miniaturizar equipamentos é um grande desafio para a engenharia. No INPE, a gente tem uma linha de pesquisa que é para miniaturização de conversores DCs-DCs, que para quem tiver interesse nessa área, né? Aqui eu acho que eu vou pular essa parte, viu? Era meio que uma propaganda sobre os nossos cursos lá de pós-graduação do INPE. Então a gente tem 7 cursos, se eu não me engano, que são esses. Eu estou inserido dentro do curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais. Esse curso ele é composto por mais 4 áreas de concentração. Cada uma das áreas, elas tem as suas linhas de pesquisa e cada uma das áreas também tem um método para ingresso dos alunos. Então, aqui eu separei também as linhas de pesquisa, né? Então, as 4 áreas são mecânica espacial e controle, combustão e propulsão, ciência e tecnologia de materiais e engenharia e gerenciamento de sistemas espaciais. Essas caixinhas aqui são as linhas de pesquisa. A minha área de concentração é a engenharia e gerenciamento de sistemas espaciais e a minha linha de pesquisa é modelagem e simulação de sistemas espaciais. Esse slide aqui eu vou deixar para quem quiser, sei lá, passo para os professores ou faço alguém, se vocês quiserem, eu envio também. Mas é basicamente aqui um fluxo de como que acontece o ingresso dos alunos nesse curso dentro dessas 4 áreas de concentração. Para quem quiser mais informação é só acessar o nosso site lá do INPE. E aí eu já estou chegando aqui mais para o final da apresentação, depois eu vou falar do Cube Design, mas lá, como eu disse, eu coordeno esses 2 eventos, então o VET, que enfim, esse ano já foi, mas deixo aí o convite para vocês participarem no ano que vem, que é o Workshop de Engenharia e Tecnologias Espaciais, que é basicamente apresentar o estado da arte da pesquisa espacial aqui no Brasil. A gente também tem uma iniciativa que é a capacitação tecnológica em engenharia espacial, que basicamente é um roadmap para desenvolvimento de satélites pelos alunos de pós-graduação, e o Cube Design, que é a competição. Então aqui o meu e-mail e o meu LinkedIn, para quem quiser trocar mais algumas figurinhas. Eu vou agora apresentar sobre o Cube Design, mas antes eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém tiver perguntas sobre essa apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver algum problema com o microfone, pode fazer a pergunta através do chat, que eu transmito a pergunta para o palestrante. Mas quem quiser usar o microfone, fica à vontade. E eu cometi um imenso erro de não perguntar se meu áudio estava bom, então não sei se vocês me escutaram. Tá perfeito. Que bom. Estava ótimo. Muito obrigado, Victor, pela apresentação, estava muito boa. Está dando para ouvir bem, Alexandre? Está um pouco abafado, mas dá para entender. A vida útil do satélite, Victor, é a mesma do satélite normal? Não, então, não. Usualmente, os CubeSats, lá no início nos idos lá de 1999 até mais ou menos 2010 a 2014, não sei precisar muito bem, mas o que dizia que era assim, você vai desenvolver um satélite para ele durar mais ou menos 3 meses em órbita. Acontece que você ter um esforço para um satélite durar 3 meses, pode ser que isso seja um fator desmotivante, assim, desmotivacional para o pessoal. Então, o que tem sido feito é você melhorar cada vez mais a qualidade dos equipamentos. Por quê? Os satélites tradicionais, eles aplicam tecnologias que são qualificadas para espaço. Então, são resistores, capacitores, etc., muito caros, que talvez um resistor desse pagaria um CubeSat inteiro. Então, os CubeSats, normalmente, eles são equipamentos, são feitos com equipamentos de prateleira. Então, não tem nada muito qualificado, nada muito preparado para espaço. Então, mais recente, tem sido feito pesquisas para como deixar esses componentes de prateleira mais
confiáveis para ir para o espaço, você não perder o seu satélite assim, muito prematuramente. E também, antes tinha uma certa displicência quanto aos testes desse satélite. Muito se testava para saber se ele ia aguentar o lançamento. Mas não testava muito se as funções, se o satélite estava redondinho, assim, em termos de função. Então, o que acontecia era que o satélite sobrevivia ao lançamento, mas logo dava problema na bateria, logo dava problema no painel solar, porque muitos aspectos não eram testados, muito bem testados. E aí, mais recente, também tem sido feito pesquisas para assim, olha, a gente quer testar, mas a gente não quer testar, a gente quer testar para aumentar a confiabilidade, mas a gente não quer que o tempo de desenvolvimento seja muito longo. Então, também um desafio de pesquisa e de implementação para você garantir um sistema que funcione, mas também não prejudique em termos de custo e prazos. O NanoSat CBR-1, que foi o primeiro CubeSat lançado aqui no Brasil, desses menorzinhos, ele foi lançado em 2014 e está funcionando até hoje. Ele foi projetado para funcionar durante 3 meses e está funcionando até hoje. Obviamente ele já está degradado, mas ele funciona, faz medições. Também 6 anos, né? Pelo amor. Bom, então, desculpa, pode continuar. Não, era só para finalizar, assim, eles têm uma vida útil mais curta. Mas a ideia é fazer com que cada vez eles fiquem mais sofisticados. Legal. Eu tenho aqui 4 perguntas que foram feitas através do chat. Eu vou passar para você uma de cada vez, tá? A primeira pergunta do Renan: que fim é dado ao lixo espacial? Ele é reaproveitado de alguma maneira no desenvolvimento ou na criação de novos satélites? Não. Então, o lixo espacial hoje é um problema que está sendo discutido em vários eixos, assim, inclusive da área de direito espacial. Porque se um lixo espacial desse acerta a casa de uma pessoa, alguém vai ter que ser responsabilizado por causa disso. E se o lixo espacial, na verdade, reentrar para a Terra e não derreter, coisa do tipo, não desintegrar. Mas o que acontece é que, assim, até um certo momento aí da história, ninguém se preocupava com os lançamentos, porque antes eram poucos países que tinham acesso ao espaço e esses países achavam que ninguém mais ia se interessar. E hoje em dia outros países querem se interessar, inclusive as universidades querem acessar o espaço. E aí tem um acordo que é feito aí pelas nações, de que depois que o satélite ele para de funcionar, ele precisa reentrar para a atmosfera em até 25 anos. Então vamos supor que um satélite desses tradicionais, ele pare de funcionar, ele tem até 25 anos para reentrar. Mas para isso acontecer, ele precisa ter uma reserva de combustível exatamente para esse aspecto. Só que os CubeSats, normalmente, eles não têm espaço para você colocar combustível ou Aqui está o resultado meu Google está falando. Não tem espaço para colocar combustível, ou não tem espaço para colocar algum equipamento, ou não tem nem tecnologia que permita isso. Então, estão sendo feitas pesquisas para que possibilite a retirada desses satélites de órbita. Quando a órbita é muito baixa, mais ou menos de 300 quilômetros, essa reentrada acontece muito rápido. Mas à medida que você vai se afastando da Terra, a reentrada, às vezes, sei lá, vai durar milhares de anos. Então, o lixo espacial já é um problema, não é uma coisa que é totalmente resolvida. E o que se espera é que sejam criadas tecnologias para fazer a remoção desses lixos espaciais. E, assim, o lixo espacial, infelizmente, ele não é feito nada, porque para você lançar um satélite já é muito caro. Imagina você lançar alguma coisa que vai tirar lixo. Então, não tem muita gente se preocupando. Agora que tem algumas iniciativas para tentar essa remoção aí. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui do Lucas Lessa. Como é o procedimento para colocar um satélite em órbita? E qual é a dificuldade de encaixá-los no meio de tantos satélites e detritos? Bem, essa é uma pergunta bem complexa, mas basicamente assim, para você lançar o satélite, passa por todo o desenvolvimento e você tem que minimamente provar que ele vai conseguir ser lançado.
No caso dos CubeSats, como eles vão de carona, sempre a prioridade é daquele satélite grandão que está lá pagando o lançamento, pagando o grosso do lançamento. Então, por exemplo, agora no Cibers 4A, que foi lançado pelo Brasil, foi lançado na China, mas é um satélite Brasil-China, e ele foi lançado em dezembro de 2019, ele levou de carona o FloripaSat, que era um CubeSat. Esses que vão de carona, eles têm que garantir que não vão apresentar nenhum perigo para a carga útil principal, que seria, nesse caso, o Cibers 4. Então, minimamente você tem que provar para a entidade que vai lançar que seu satélite não vai se desfazer, não vai comprometer o lançamento, nem nada. Então, você tem que provar isso. E você prova isso fazendo testes. Aqui no Brasil, esses testes são feitos no INPE, pelo Laboratório de Integração e Testes. E como que você sabe aonde que você vai colocar o satélite? Por uma sorte do destino, a região aqui perto da Terra é gigantesca, né? Então, assim, ainda tem muito espaço, só que fica cada vez mais difícil você saber onde que você vai encaixar. E, por vezes, é sorte, porque assim, a NASA ela consegue identificar os objetos que têm mais de 10 centímetros. Só que mais de 10 centímetros a 27 mil quilômetros por hora, na hora que acerta alguma coisa, pode ser catastrófico. E os objetos que têm menos de 10 centímetros, ninguém sabe. Então, pode ser que eles estejam em qualquer lugar. Então, assim, é um risco. E aí, assim, são feitas pesquisas para monitoramento desses objetos. E você faz simulação para saber onde lançar, a que hora lançar. Por isso que tem as janelas de lançamento. Então, você só pode lançar nesse horário para ele atingir essa órbita e ficar nesse lugar certinho. Então, assim, são vários aspectos que você tem que levar em consideração. Perfeito. Eu acho que isso já respondeu também a pergunta do Andrew, que foi como é que os CubeSats pegam carona em lançamentos, como é que é esse processo. Então, você meio que já respondeu um pouco essa pergunta também. Tem uma pergunta do Breno Pires, que é a seguinte: qual é o custo médio da idealização do projeto, construção e lançamento em órbita de um satélite de porte médio? Olha, assim, eu não vou te dar um número, assim. Na verdade, eu vou te dar um. Mas, pro Breno, né, eu acho que fez a pergunta. Mas o Cibers, que é o satélite que o Brasil faz com a China, ele tem um custo de aproximadamente 300 milhões de dólares. E aí, como é feito 50% Brasil, 50% China, é 150 milhões de dólares. Só que ele é um satélite de 2 toneladas. Então, se a gente fizer uma regrinha de 3 por peso, talvez a gente chegue num valor muito aproximado grosseiramente. Só que, para os países que têm muita tradição em fazer satélite, alguns tipos de satélite, eles não precisam de tanta pesquisa para desenvolver algum equipamento. Então, eles simplesmente compram de alguma empresa que já está ali mais do que consolidada e põe o satélite em órbita. Esse não é o caso do Brasil, porque no Brasil, a gente tem que, alguns equipamentos a gente tem que desenvolver. Então, aqui o nosso custo é um pouco maior porque a gente ainda está pagando o desenvolvimento de alguma tecnologia. Mas, assim, partindo do pressuposto que aquele lá grandão custa 300 milhões, a gente pode fazer umas regrinhas de 3 aí para chegar em custos menores. Um CubeSat, e aí, assim, a gente também paga os desenvolvimentos dos CubeSats, porque a gente não tem essas tecnologias todas consolidadas aqui no Brasil, mas um CubeSat de 2U, mais ou menos, custa por volta de 500 mil a 700 mil dólares. Dólares, vamos colocar dólares. Então, assim, é mais barato, mas também, assim, pra gente que, quando fala 700 mil dólares, pra mim é muito caro, né? Mas, sei lá, para Elon Musk pode ser dinheiro de boteco, assim. Mas é muito mais barato, né? Uhum. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, mas é uma pergunta de ordem. Para você e para a Cláudia, vocês estão planejando alguma outra atividade hoje ainda de palestra? Eu acredito que sim, né? Na verdade, é uma apresentação bem rápida, só para apresentar a competição que a gente faz lá no INPE de CubeSats. Eu sei que o pessoal, eu acho que o horário era até agora às 10, mas... Não é por isso, é para só me organizar um pouco, não estou cortando nada não, é só para ver se eu dou muito mais corda para as perguntas
ou se a gente já passa para a próxima atividade. A Cláudia vai apresentar alguma coisa também ou não? Não, não. Nós abrimos esse espaço para o Ítalo falar sobre essa competição e acho que está bem interessante. Uhum. E a parte de clima espacial eu falei já, e acho que podíamos investir nessas ideias aí de CubeSats e o CubeDesign, né, Ítalo? Perfeito. Então, eu acho que a gente tem tempo suficiente e então eu sugeriria até que a Cláudia mesmo fizesse a pergunta que ela colocou aqui diretamente, que ela colocou no chat aqui. Sim, eu fiz uma pergunta no chat para não te interromper, mas é sobre a questão das engenharias. Essa expansão do desenvolvimento de CubeSats, tornando mais fácil, inclusive, o acesso às informações, tecnologia, a ciência do CubeSat, a tecnologia do CubeSat, ele acaba abrindo, expandindo a área de atuação dos engenheiros. O que você sugeriria para os engenheiros? Porque engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, o que você pensa disso? O que você sugere que as pessoas prestem atenção para a carreira delas? Que elas fiquem de olho, entendeu? Porque tem área, podem surgir oportunidades preciosas aí pelo caminho, né? Queria que você comentasse isso brevemente. Perfeito. A área espacial, ela é uma área assim muito multidisciplinar, né? Então, eu vejo isso muito lá nos nossos cursos do INPE, porque pode vir um engenheiro aeroespacial para fazer pós-graduação, pode vir um engenheiro eletricista, engenheiro mecânico. Isso se reflete também no mercado da área espacial. Então, assim, a engenharia, se a gente for colocar o esqueleto assim do satélite, a gente tem o subsistema de energia, o subsistema de computação de bordo, subsistema de telecomunicações, e aí cada uma das engenharias ela tem ali a sua contribuição para esse grande sistema. E além das contribuições assim que são muito claras, por exemplo, a elétrica contribui com a parte elétrica, um pouco da computação, a computação também, telecomunicação para telecomunicação. Tem um pouco da área que é mais, digamos, talvez burocrática, não sei. Mas que, por exemplo, a engenharia de sistemas. Quando eu falo em engenharia de sistemas, eu não estou falando necessariamente de engenharia de software. Eu estou falando de sistemas complexos e altamente integrados, por exemplo. Então, o engenheiro de sistemas, ele pode ser qualquer uma dessas formações desses tipos de engenharia, para buscar sempre soluções inovadoras para atender alguma necessidade. E aí, por exemplo, tem engenharia da confiabilidade, engenharia de manufatura. Existem inúmeras possíveis contribuições dos engenheiros nessa área espacial. E aí, mais recente, o que eu acho que é muito interessante é que, como mais pessoas querem colocar seus satélites em órbita, é interessante que as pessoas elas comecem a olhar, por exemplo, a parte de modelagem e simulação, que é muito importante para você desenvolver o seu sistema. Eu agora fazendo uma propaganda da minha área, que é a parte de otimização, porque você quer colocar o seu sistema no espaço, mas você não quer gastar tanto, você quer fazer rápido, e qual que seria a melhor solução? E aí, enfim, tem as técnicas de otimização. Conforme eu disse, a parte de verificação e validação de sistemas também é muito importante. E aí a gente não tem uma engenharia de verificação e validação, a gente tem as engenharias aí tradicionais. E aí o que eu sugiro que as pessoas olhem com muito cuidado essas novas, para quem quiser seguir na área espacial, né? Essas novas gargalos, assim, porque a verificação e validação é uma área que é muito importante, que poucas pessoas hoje em dia atuam nessa área. Uma área que é bem tradicional também dentro da área espacial é a engenharia térmica. Então, todos os satélites se preocupam muito com a engenharia térmica. Então, assim, dentro da área espacial existe um mundo, inclusive não só voltado para a engenharia, mas, por exemplo, tem toda a parte de administração, recursos humanos, que são essas áreas mais
digamos, de humanos. Enfim, tem inúmeros aspectos. E muito atualmente, olhando para o futuro, existe também esse plano aí de colonização de Marte. Então, o pessoal, pelo menos, tem feito muitas maquetes de como que seriam as arquiteturas dessas casas, dessas colônias em Marte. Então, eu acho que abre aí até discussão para o pessoal que trabalha com arquitetura. Mas, assim, a área espacial, ela não rejeita nenhuma área de atuação. Todas são muito bem-vindas, inclusive não engenharias, assim. A minha experiência, ela por enquanto, é muito acadêmica, né? Então, assim, não, sou um pouco alheio ao que vem sendo feito na indústria aeroespacial aí fora. Mas, por exemplo, o Elon Musk, com esses foguetes retornáveis, ele tem investido muita grana ou muita energia em teoria de controle. Provavelmente o pessoal aí de engenharia elétrica, eu não lembro as engenharias que foram faladas, mas vê controle, e o controle é extremamente importante para isso. Inteligência artificial e por aí vai. Então, eu acho que, assim, hoje em dia, esses aspectos relacionados com verificação e validação, confiabilidade e gestão de dados estão muito aí no estado da arte do futuro das profissões relacionadas com espaço. Muito bem. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que o Ítalo poderia apresentar, então, essa outra parte que ele pretende apresentar, e a gente deixa o restante das perguntas para depois dessa apresentação. O que vocês acham? Por mim pode ser. Eu vou tentar apresentar bem rapidinho, porque o pessoal deve estar cansado. E aí Você que manda. Vou tentar ser bem gracioso com o tempo de vocês. Gente, eu normalmente não falo tanto, mas quando me dão a oportunidade de falar, eu acabo errando a mão. Mas, desculpa. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Ok. Bem, eu não sei se todos já ouviram falar ou se alguém já ouviu falar, mas acontece o seguinte: a gente, enquanto estudante do INPE, a gente sentia eu sentia e meus colegas do Cube Design sentia muita dificuldade, assim, em divulgação da área espacial no Brasil. Então, eu até isso eu vi num fórum que eu participei, a gente vê, as pessoas no Brasil sabem mais do que a NASA está fazendo, e aí as pessoas, inclusive, usam camisas da NASA e tudo mais, e não sabem o que a gente faz aqui dentro do Brasil. Porque a gente não vê ninguém com a camisa da Agência Espacial Brasileira, e muito menos com a camisa do INPE. Então, assim, a gente via que tinha uma dificuldade da área espacial acessar, aqui no Brasil, né? Acessar as pessoas. E aí uma maneira de você acessar as pessoas e fazerem elas verem a importância da área espacial é fazer a divulgação científica ou a divulgação tecnológica dessas atividades todas que são feitas no Brasil e que não são poucas. Então, é uma história longa, mas, enfim, a gente chegou nessa concepção de competição que é o Cube Design, que basicamente a competição é focada em desenvolver habilidades em tecnologias estratégicas, por exemplo, tecnologias de sensoriamento remoto, interpretação de imagens, controle de órbita e atitude. Tinha esse aspecto mais técnico, mas também tinha um aspecto de você atrair as pessoas para a área espacial. E você atraindo as pessoas para esse foco, para a área espacial, você poderia fomentar a troca de conhecimento entre essas pessoas. E essas pessoas, o que a gente acredita, é que seriam facilitadores para fazer com que a área espacial chegasse mais pessoas. Então, oi, posso te apresentar a palavra da área espacial? Mais ou menos isso. De você criar não é apelo, mas assim, as pessoas darem a devida importância para a área espacial aqui dentro do Brasil. Então a gente pensou nessa competição. Inclusive, uma coisa que é muito interessante é que na competição a gente tem uma área que é voltada só para crianças. E aí essas crianças, para elas participarem, elas têm que ir com os papais e mamães. E aí esses papais e mamães acabam conhecendo mais da área espacial, e aí a gente vê que, bem, parte do nosso trabalho está sendo feito, né? Que é fazer essa divulgação chegar a mais pessoas.
E aí a nossa visão, uma coisa muito importante é que assim, o Cube Design não é a primeira competição aeroespacial, mas provavelmente é a primeira que engloba vários aspectos do ciclo de desenvolvimento e uma competição que você tem que realmente desenvolver um protótipo, um modelo de engenharia de um satélite. E na área espacial a gente tem outras competições voltadas para foguete, enfim, tem o COBRUF, ALASC para foguete e ALASC para satélites. A nossa visão, então, é ser uma ação educacional latino-americana de referência capaz de difundir e fomentar o conhecimento científico e tecnológico da área espacial de forma inclusiva entre estudantes de diferentes níveis acadêmicos, através de uma competição temática sobre nanosatélites e suas aplicações. Então, o CubeSat ele quer realmente ser inclusivo para que as pessoas elas não precisem deixar de participar, por exemplo, porque elas não entendem inglês. A gente quer começar assim, escalar aos poucos para ir conquistando as pessoas e cada vez adicionando complexidade e chegando, por exemplo, compatibilizar a linguagem com a linguagem que é internacional em inglês, coisas desse tipo. Então, a nossa ideia é realmente ser uma competição bem humanizada e levar a área espacial a mais lugares do Brasil. Infelizmente, eu esqueci de colocar, mas eu vou tentar depois mostrar um mapinha que a gente fez sobre o Cube Design. Bem, o nosso histórico. O termo Cube Design ele foi cunhado em 2017. E em 2018, a gente fez a primeira edição, que foram pouquíssimas equipes, mas foi uma competição bem legal. Em 2019, a gente teve mais equipes. E aí, o que nos motivou a continuar para agora fazer em 2020. Só que em 2020, infelizmente, a gente não conseguiu realizar por causa da pandemia. E aí a gente deslocou tudo que seria feito em 2020 para 2021 e em 2020 a gente está realizando a competição virtual. Basicamente, são essas as 5 categorias que a gente tem dentro do Cube Design, que é o desenvolvimento de um CubeSat, desenvolvimento de CANSAT, mockup voltado para as crianças, Data Science e ArtSat. Eu separei aqui um pouco de cada uma das categorias, mas eu vou passar rapidamente, passar bem breve. Mas no CubeSat, que é a categoria que tem mais alta complexidade, as equipes elas realmente precisam desenvolver um protótipo de um CubeSat que realize alguma missão. Esse protótipo ele já vai ser testado em um ambiente muito relevante, que é o Laboratório de Integração Terrestre que a gente tem no INPE. Então, apesar de ser um protótipo, ele já é testado como se ele fosse ser lançado. E aí, enfim, as equipes elas têm que se virar nos 30 para desenvolver um satélite que vá sobreviver a esses testes. E além disso, a gente também realiza uma missão hipotética desse satélite. Nesse caso aqui, para 2021, na verdade, a missão vai ser de imageamento do solo. Então, a gente vai colocar o satélite numa estrutura parecida com essa, para ele fazer imagens do solo. E aí, o que está da superfície terrestre, na verdade. Então, essa superfície que ela vai ser trocada, e aí as equipes elas têm que dizer o que aconteceu, se foi desmatado, se teve mancha de óleo, coisas desse tipo. O CANSAT, ele é uma categoria com uma complexidade média, porque além de alunos de graduação, a gente também atende alunos de ensino médio ou técnico. Então, para o Cube Design em 2021, essa categoria ela é relacionada com contagem de raios. E aí, muito parecido com a missão RaioSat, que é uma missão de nanosatélite aqui do Brasil, a ideia é que, assim, a partir da contagem de raios, você conseguir determinar se vai ser uma tempestade muito forte ou fraca, se vai gerar algum desastre ambiental, se não vai. Se tem possibilidade de gerar algum desastre ambiental ou não, na verdade. A categoria mockup ela é uma categoria para crianças de até 15 anos, então as crianças elas têm que desenvolver uma maquete de um sistema espacial, mas a grande dificuldade dessa categoria é que a gente coloca para as crianças assim, uma quantidade de dinheiro e os equipamentos que elas podem comprar. Então, é uma espécie de banco imobiliário, primeiramente. Então, olha só, você pode comprar esses equipamentos e você tem esse dinheiro. Então, se elas comprarem todos os equipamentos, o projeto vai ficar muito caro, então perde ponto.
Se elas comprarem poucos equipamentos, pode ser que o projeto não tenha uma qualidade tão boa. Então, elas têm que lidar aí também com custo, prazo e qualidade. E depois, no final, a gente testa esse protótipo que elas desenvolveram num ambiente de teste que a gente tem lá no INPE. A categoria Data Science é uma categoria voltada assim, bem, você fez o seu satélite, gerou informações sobre ele, mas o que essas informações te dizem? Então, a categoria Data Science é basicamente você capturar insights a partir dos dados que o seu satélite gera. E, por fim, a gente acrescentou a categoria ArtSat, que é uma categoria voltada para divulgação científica, basicamente. Então, como que a gente poderia chegar a mais áreas de conhecimento dentro dessa competição que é muito voltada para a área de exatas? Então, a gente trouxe a categoria ArtSat, que é feita junto com a Fabiane Borges, da USP, que faz também pós-graduação, que faz pós-doc lá no INPE. E, basicamente, essa categoria é justamente para pensar em novos métodos de divulgação científica e para atrair outros olhares para a área espacial. Aqui eu tinha uma descrição de cada categoria. No Cube Design Virtual, foram estabelecidas, a gente trouxe, na verdade, as duas categorias principais, que é o CubeSat e CubeSat. E o Cube Design Virtual, basicamente, seria o pessoal desenvolver o que eles fariam em hardware para o terceiro Cube Design, mas em software. Então, a gente está fazendo modelagem e simulação de todas as partes do satélite. Para as duas categorias, essa daqui com um pouco mais de simplificações. Para a categoria Mocap, para a categoria ArtSat, a gente não tem nenhuma atividade com viés competitivo, mas a categoria ArtSat está sendo realizado um workshop em parceria com a Fabiane. E a categoria Mocap, a gente ainda vai anunciar, então é segredo, por enquanto eu não posso falar nada, mas está muito interessante. E vai ser basicamente almanacs de histórias para crianças. E a categoria Data Science a gente não vai fazer na edição virtual. Aqui a gente tem um pouco o panorama da quantidade de equipes e participações durante o nosso histórico. Então, no primeiro Cube Design a gente teve só 6 equipes inscritas. Para o segundo Cube Design foram 21 equipes. Para o terceiro Cube Design, que a gente teve que jogar para 2021, foram 28 equipes inscritas. Esse número aqui a gente não sabe se é o número final, porque a gente teve que encerrar as inscrições antes por causa da pandemia. E para o Cube Design Virtual a gente teve 20 equipes inscritas, somente das categorias CubeSat e CubeSat. Essas aqui são as equipes que participam em 2021. Alguns dos impactos que a gente verifica com o Cube Design é realmente o desenvolvimento dessas equipes. Eu acho que tem uma imagem que é muito melhor do que essa, que mostra os países da América Latina que a gente já chegou, e também a produção científica, por exemplo, participação em congressos, além da participação da comissão, mostrando as lições aprendidas, desenvolvimento desses artefatos para teste. Também tem a participação das equipes mostrando as experiências, desenvolvimentos, o que elas já conseguiram. Algumas equipes com o conhecimento do Cube Design já estão preparando o desenvolvimento dos seus próprios satélites para serem lançados. Então, a gente vê bastante ganho assim, com a competição. Essa daqui é a comissão organizadora, não vou falar o nome de todo mundo, mas é sempre bom dar os devidos créditos. Esse daqui, por favor, tirem foto para vocês acessarem nossas redes sociais e curtir as coisas, ficarem por dentro da competição. A gente tem canal no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, podcast, tem tudo está dentro desse agregador de links aqui. Para quem tiver mais interesse na área espacial, agora durante o Cube Design Virtual a gente está colocando várias capacitações dentro do nosso YouTube. Então, se você quer aprender mais sobre engenharia de requisitos, verificação e validação, sistema de determinação de órbita e atitude, acesse nosso YouTube, porque a gente está colocando tudo lá. E a intenção é justamente democratizar esse conhecimento. E aqui, mais uma vez, meu e-mail, meu LinkedIn, para quem quiser tirar mais dúvida. No LinkedIn, eu sempre posto textos e falo sobre a área espacial, tentando descomplicar um pouco. Então, quem tiver interesse pode me adicionar ou não. E é isso. Eu vou procurar aqui um outro vídeo para mostrar para vocês. Mas é um vídeo
bem rápido, sei lá, 12 segundos. Só que aí o computador trava, acontece tudo. Espera aí. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer também, fique à vontade. Já tem algumas manifestações aqui no chat de gente que está se entusiasmando, então, com essa que legal. que você acabou de apresentar. Estamos muito felizes. Eu só estou procurando um vídeo aqui para mostrar para vocês. Achei. Espera aí. É melhor acessar a página do Cube Design aqui. Posso fazer uma pergunta enquanto isso, Ito? Pode, fica à vontade. Vamos supor que alguém queira começar a participar da competição do Cube Design e em alguma dessas categorias, né? Mocap para crianças, as outras categorias para estudantes de graduação e pós-graduação. Certo. O ponto de partida é acessar esse material de vocês e ver os requisitos, e você diria o seguinte: a gente não sabe nada, vai partir do zero. Só que não é do zero exatamente. Para fazer qualquer projeto precisa de dinheiro. Qual é o ponto de partida nesse sentido? Ou a gente tem que correr atrás de um projeto da instituição, ou a gente consegue bancar do bolso com pequenas contribuições de cada um? Como que funciona isso? Assim, eu vou tentar dar a minha visão pelo que eu capturo das equipes que participam, tá? Eu estou muito aqui no lugar de comissão organizadora, então, assim, eu nunca participei do Cube Design enquanto equipe competindo, né? Mas lá em 2018, que foi o primeiro ano, a gente teve 6 equipes. Dentre essas, 4 foram voltadas, foram 4 de CubeSats. Dessas 4, a única que já tinha alguma experiência com alguma coisa era a equipe da USP, que já desenvolvia sondas atmosféricas. As outras 3 equipes, que foi a Facens, ao Cubo, uma equipe da PUC de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e a outra equipe que eu esqueci. Mas bem, as outras 3 equipes, elas não tinham experiência nenhuma. E elas começaram fazendo o mais simples para participar da competição. Então, assim, o satélite que a USP participou foi mais caro até do que o Cube Design inteiro. E, enfim, eles tinham um patrocínio, já tinham alguma experiência, facilitou um pouco isso a vida deles. As outras equipes que não tinham patrocínio, que era a primeira vez que estavam fazendo alguma coisa, fizeram o mínimo com o que dava dentro das condições. Então, assim, a equipe da PUC de Minas Gerais, eles bancaram o satélite todo do bolso e usando os recursos da universidade, por exemplo, impressora 3D, pedindo Arduino emprestado, coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que, de início, talvez tentar patrocínios, a ajuda da universidade, mesmo que institucional, para usar recursos de laboratório, componentes de laboratório, porque o CubeSat permite que sejam feitos com equipamentos assim de prateleira. E tentar pedir projeto de pesquisa. Uma das equipes que eu sei que participam do Cube Design, que é a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, eles, junto com a FAPEMIG, que é uma espécie de FAPESP deles lá, pediu um projeto de pesquisa para desenvolvimento de nanosatélites. Então, apesar do nanosatélite que vai participar do Cube Design não ser lançável, ele já é um protótipo do que pode ser um CubeSat a ser lançado. Então, isso ajuda muito a criar esse laço com essas instituições aí que têm essa possibilidade de fornecer algum dinheiro para projeto de pesquisa
E uma das justificativas é essa, olha, a gente quer lançar, mas a gente precisa primeiro ir desenvolvendo as tecnologias, desenvolvendo o recurso. Então, a gente começa fazendo esse que é mais simples, esse que é mais simples participa da competição e meio que valida já alguns conceitos e aí daí segue. Então, assim, o resumo da ópera. Provavelmente, algumas equipes aí estão colocando dinheiro do próprio bolso para participar. E aí a ideia é que essas equipes cada vez mais consigam patrocínios e, enfim. Obrigada. E assim, eu acho que a dificuldade, a primeira grande dificuldade é justamente assim, as pessoas quererem participar. Porque normalmente as pessoas já estão cheias de atividades aí da universidade, às vezes participam já de outros projetos, e tem mais um assim, talvez ela, puxa, olha, é muito difícil, então não vou nem começar. Mas, assim, não é tão difícil, e eu acho que o retorno profissional é muito grande porque você desenvolve muitas habilidades. Então, ao invés de você esperar ter um nanosatélite na sua universidade, você começa fazendo esse que é um modelo bem expressivo daquilo que vai se tornar, possa vir a ser um satélite aí no futuro. Tá, muito bom. Muito bom. A figurinha que eu queria mostrar era esse. Deixa eu ver. Você me avisa se aparecer, por favor. Está aparecendo. Então, essa figurinha aqui, ela mostra assim a nossa penetração na América do Sul. Então, aqui a gente colore o Brasil e alguns países da América do Sul e, eventualmente, alguns países da América Central. Então, o primeiro Cube Design, a gente teve a equipe dessas regiões. No segundo, Cube Design virtual. E esse daqui é o mapa da América Latina que a gente já teve, da América Latina e do Brasil, que a gente já teve equipes participando. Então, você veja que da América do Sul, quase todos os países já tiveram alguma participação. E agora a gente teve participação do Panamá e da Nicarágua. Então, a ideia é fazer com que mais equipes se interessem pelo Cube Design, pela área espacial. E, assim, eu não estou dizendo que o CubeSat vai ser assim, a versão definitiva de um sistema espacial, mas para motivação, para você construir aquele tradicional, aqueles que são mais difíceis, aqueles que vão fazer defesa planetária, eu acho que um bom começo seria trabalhar com os nanosatélites. Então, vou parar aqui o compartilhamento. Muito bem. Nós temos mais algumas perguntas, porém o nosso tempo já está quase se esgotando, o tempo normal do curso, que seria de 1h30. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar mais uma pergunta, vou passar para o Ítalo, e aí quem não for selecionado pode me xingar depois. Tá? Eu assumo a bronca. Quem quiser mandar pergunta depois para o meu e-mail, ou, enfim, vou deixar aqui. Ótimo. E aí vocês entram em contato. Isso, vai colocar no... Colocou no Isso, chat. mandei aqui no chat para todo mundo. Ótimo. Então, quem vai ser sorteado. Então, eu já sorteei aqui. O Júlio Alves. Os CubeSats já sofreram danos com explosões solares? Ou, até mesmo, coletam dados sobre essas explosões? Bem, eu vou começar pela pergunta final. Não tenho conhecimento se algum CubeSat faz coleta sobre explosões solares. Realmente não sei dizer. Eu sei que tem uma sonda aí, que é a sonda construída pelo homem que mais se aproximou do Sol, mas ela não é um CubeSat. E aí os CubeSats, como eu disse, os CubeSats eles têm um problema porque eles são feitos com componentes de prateleira. Esses componentes de prateleira não necessariamente são os componentes que a gente vai ali no Tarzan em São José e compra, mas são componentes baratos e que não são protegidos para trabalharem no espaço. Então, são componentes mais frágeis, assim. Então, assim, sabendo-se disso, pode ser que esses satélites sofram muitos danos com as explosões solares ou com alguma manifestação aí de alguma atividade solar. Só que é muito difícil a gente fazer essas inferências. Por quê? Os CubeSats, eles dependem... Assim, vamos supor que a gente tem um CubeSat que vai resistir a uma explosão dessa solar.
Então, aconteceu a explosão e essa explosão ela degradou um pouco o CubeSat. Para a gente ter a informação dessa degradação, a gente precisa de uma estação terrena que vai receber. E aí não necessariamente a gente sabe se vai ter algum radioamador disponível para receber isso, ou se a sua instituição vai ter uma antena apontada para esse satélite. Então, assim, há uma grande dificuldade com os CubeSats, ainda mais os de universidade, não os das empresas, que fica muito dependente dessas estações de radioamador. E aí, assim, vamos supor que o radioamador faça uma captura de um dado agora, aí outro só vai fazer daqui 2 dias, e aí você fica com uma informação meio perdida. Então, é como se você tivesse uma série temporal, então mediu aqui, mediu aqui, mediu aqui, parou de medir e você não consegue fazer uma análise muito profunda. E aí, assim, tem esse problema da comunicação, que eu acho que cada vez vai sendo mais aprimorado. E também porque é muito difícil você dizer, assim, porque... Ops, meu celular quase caiu. A gente tem o satélite Cibers, o Cibers 4, e o Cibers 4, ele sofreu uma degradação, e as pessoas, elas acham que pode ser durante uma das passagens sobre a anomalia do Atlântico Sul, que a gente tem aqui na nossa região, durante a passagem nessa anomalia tinha um determinado equipamento que estava ligado e aconteceu uma falha. Só que, como a gente não tem muitos sensores dentro do satélite, a gente tem, sei lá, o sensor que mede a corrente. E aí, a partir de um tempo, essa corrente passou a ser menor. A gente acha que é por causa da anomalia, mas pode ter sido coincidência de, sei lá, ser um curto-circuito dentro do satélite. Então, assim, é muito difícil. Se fosse fazer um satélite, eu ia colocar sensor em tudo. Só que você colocando sensor em tudo fica muito caro. E aí, enfim, tem vários problemas. Mas algumas pesquisas elas já são feitas assim, uma abordagem em sensores virtuais. Você assim, não tem um sensor que vai dar aquele dado, mas você tem outros 2 que podem estimar a terceira informação. Então, assim, tem muita coisa a ser feita, mas já tem bastante também, em alguns lugares, né? Bastante experiência, dados de voo que possam dizer sobre isso. Agora, sobre especificamente os CubeSats, os que sobrevivem a alguma manifestação de atividade solar, a gente não consegue dizer com certeza se foi por causa da explosão e se naquele mesmo momento teve a explosão que ele estava passando. Então, são coisas difíceis. A Cláudia, eu acho que sobre o clima espacial pode dizer com mais propriedade, mas é um pouco complicado você correlacionar todas essas informações. Eu sou Virgínia, eu convidei a Cláudia, né, para o minicurso, e eu fiquei muito agradecida da Cláudia te convidar para dar essa palestra, esse último dia do nosso minicurso, falar sobre CubeSat e incentivar os nossos alunos a participar desse desafio. Estou muito feliz e muito obrigada, tá, para você, e muito obrigada, Cláudia, também por esses 3 dias. E os alunos que participaram e fizeram perguntas e foram bem engajados no curso também. Obrigadão, hein? Virginia, eu que agradeço. Eu acho que é sempre uma ótima oportunidade de conversar com as pessoas e falar sobre a área espacial. Ainda que eu não tenha todas as informações, tentei ser o mais claro possível. Eu fico muito feliz de ter sido convidado, ter sido lembrado de fazer essa apresentação. Cláudio, então, muito obrigado. Obrigado, Virgínia, pelo espaço, ao Alexandre, ao Yuri. Estamos aí, sempre que precisar, só chamar. Obrigado, Ítalo. E um pouco sobre o que a Virgínia falou, eu gostaria de ver realmente os alunos da Univap participando do Cube Design, tá? Porque a gente está aí vizinho em São José dos Campos e, por favor, participem do Cube. Se não forem participar ano que vem da competição como competidores, vão lá pelo menos para conhecer as outras equipes, fazer aí o network e voltar em 2022. Muito bem. A Cláudia quer fazer algum comentário final? Não, quero agradecer a apresentação do Ítalo. Eu me envolvi com eles aí, acho que foi no ano passado,
eu participei como avaliadora de uma das modalidades. É um evento muito interessante, tem um pessoal jovem, cheio de ideias, e é muito estimulante, assim, porque cada modalidade exige uma abordagem, um conhecimento. Eu acho que é uma boa oportunidade para conhecer conhecer e aplicar seus conhecimentos de engenharias, em várias engenharias, uma área do direito espacial também, que está se expandindo. Acho que tem muitas áreas de atuação, muitos conhecimentos. Eu aprendi muito, e agora estamos participando do workshop, né, na ArtSat, que é sobre arte em satélites. Super interessante também, outra abordagem. Então, obrigada, Ítalo, por esclarecer, por trazer essas informações para a gente. Muito bem. Então, a gente vai encerrar aqui. Eu agradeço a presença do Ítalo, da Cláudia, dos nossos alunos, os visitantes, ex-alunos, os professores, a Virgínia, a Yuri, né, que nos ajudaram bastante aqui. E assim a gente encerra, então, essa última atividade da CEAL e a gente se vê aí o ano que vem. Obrigado, então. Até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.